Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar nossa aula de hoje? Ainda aula 6, parte C. Vamos continuar na matemática. Vamos falar novamente sobre multiplicação e divisão. Acompanhe aí no seu material. Na aula passada, nós já lemos as explicações da multiplicação e da divisão. Agora, eu vou reforçar com vocês, eu vou explicar novamente e vamos fazer mais exercícios. Aqui nós explicamos para vocês, na primeira parte do seu material, falando sobre a multiplicação, que ela é a evolução da adição. Por quê? Quando compramos um produto, vários produtos iguais, ou seja, vários valores iguais, e queremos saber o total, nós podemos fazer como aqui, ó, compramos 8 produtos, que cada produto custa R$2. Então, podemos somar assim, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E o final é 16. Mas tem uma maneira mais prática. Por quê? Quando você soma várias parcelas, você pode se perder no meio da sua conta. Então, o que fazemos para facilitar? A multiplicação. Vamos ver como? Olha aqui. Tudo que nós fizemos lá atrás, 2 mais 2 mais 2 mais 2, nós podemos substituir por essa multiplicação, 2 vezes 8 ou 8 vezes 2, que o resultado final é 16. O 2 é chamado de fator, o 8 também é chamado de fator e o 16 é chamado de produto. Lembra que eu falei na aula passada? Dentro da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? 2 vezes 8, o resultado é 16. Ou 8 vezes 2, o resultado também é 16. Mas nós vimos aqui embaixo, quando explicamos o algoritmo, o que fica mais fácil? Apesar do resultado ser o mesmo, é mais fácil você colocar o número maior primeiro, em cima, quando você for armar para poder efetuar aí a sua multiplicação. Como aqui, colocamos o 432 primeiro e depois o vezes 3. O resultado, 1.296. Então, apesar do resultado, que é o produto, ser o mesmo, facilita para você colocar sempre o número maior em cima. Também falamos na aula passada sobre a divisão. A divisão ela é utilizada quando eu preciso fracionar, fragmentar um valor, um total. Fracionar, fragmentar é o mesmo que dividir. Separar, também eu posso usar a ideia de separação em partes iguais. Então, eu uso o quê? A divisão. Os elementos da divisão. O número que nós vamos dividir, ele é chamado de dividendo. O que vai dentro da chave, divisor. O resultado, quociente. E o resto lá no final, que pode ser zero, quando a divisão é exata, ou pode ser 1, 2, 3, ou outro número natural maior do que zero, diferente de zero, quando a divisão não é exata. Deu para relembrar um pouquinho aí? Então, vamos pôr em prática, como eu falei na última aula, a teoria matemática ela é mais complicada. Na prática, vai facilitando para você. Acompanhe a resolução das multiplicações a seguir. Então, armei aqui o algoritmo de duas multiplicações e vamos fazer juntos. Esse primeiro é o mais simples, 3 vezes 3, 9, começando sempre pela unidade, claro. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Pronto. Lembrando da importância também da tabuada, precisamos saber tabuada. Por enquanto, se você ainda está em dúvida um pouco aí com algumas tabuadas, utilize alguma tabuada impressa que você tenha de anos anteriores, ou como eu falei, construa no seu caderno as tabuadas para você verificar. Próximo, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Não posso colocar dois algarismos na mesma ordem, então fica o 0 e sobe o 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3 que subiu, 15. Fica o 5, sobe 1. 6 vezes 2, 12 mais 1 que subiu, 13. Acabamos a nossa multiplicação. Essa também é simples. Agora, nós vamos ver uma multiplicação que na aula passada não tivemos, que é a multiplicação por dois algarismos. Você vai ver que não é complicado, nós vamos ensinar o passo a passo, vamos fazer com vocês o passo a passo e depois você vai tirando dúvidas aí com seus professores.
Acompanhe o algoritmo da multiplicação com o número de 2 algarismos. Aqui, ao lado esquerdo, já trouxe para vocês uma multiplicação com o número de 2 algarismos pronta. Mas a mesma multiplicação eu vou fazer o passo a passo, dando algumas dicas para vocês aqui ao lado. Então, nós temos aqui 18 vezes 12. Sempre começando pela unidade, claro. Então, perceba aqui na setinha, já mostrou o que foi feito primeiro. Foi feito 2 vezes 18, que deu 36. Aqui, ó, 2 vezes 18, 36. Depois, como eu estou multiplicando por 12, o 12, ele vale 10 mais 2, é uma dezena e 2 unidades. Então, aqui embaixo, na setinha, eu tenho 10 vezes 18, que deu 180. Por que 10 vezes 18? O 10. Por quê? Esse algarismo 1 aqui, ele não está na ordem da dezena. Então, o valor posicional dele, na verdade, não é 1, é 10. Então, nós temos 36 mais 180. E aí, somou. 6 mais 0, que dá 6. 3 mais 8, que deu 11, subiu 1. 1 mais 1, que deu 2. Essa daqui já está pronta. Vamos fazer a mesma multiplicação agora, passo a passo? E eu vou dar alguma dica para vocês. Então, nós vamos começar, claro, pela unidade. Como o 2 está na unidade, ele vale 2 mesmo. Então, nós vamos fazer 2 vezes 8, 16. Fica o 6 e sobe o 1 na ordem da dezena. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Pronto, já multiplicamos o 2, que é a unidade. Agora, nós vamos multiplicar esse 1, que ele está na ordem das dezenas. Mas, para facilitar, não precisar multiplicar por 10 a todo momento, nós podemos, ou como está aqui ao lado, colocar o 0 embaixo do 6, que é a unidade, ou como eu vou fazer aqui agora, eu gosto de colocar o sinal de mais, porque no final você vai ter que somar. Então, se você já coloca o mais aqui embaixo do 6, que é a ordem da unidade, já facilita para você. Então, coloque o mais e aí vamos multiplicar o 1, que é uma dezena. 1 vezes 8, 8. Ó, o 8 já caiu aqui também na ordem das dezenas. E 1 vezes 1, 1. Pronto, agora basta somar. 6 mais nada, 6. 3 mais 8 dá 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 216, que é o mesmo resultado, claro, da continha que está pronta ao lado aqui. Então, você tem duas opções, mas não pode esquecer, tem que usar uma dessas duas formas. Ou você coloque o 0 aqui embaixo da unidade, ou você coloque o mais, mas tem que colocar ou o mais ou o 0. E aí, efetua normalmente. Vamos fazer mais um exemplo juntinhos aqui. Então, nós temos 1972 para multiplicar por 23. Então, começando pelo 3 da unidade. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Mas eu não posso pôr o 21 aqui. Então, fica 1 e sobe 2. 3 vezes 9, 27. Mais 2 que subiu, 29. Fica o 9 e sobe 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2 que subiu, 5. Pronto, agora eu já multipliquei o 3 da unidade. Antes de começar a multiplicar o 2 que está na dezena, eu vou lá no 6, embaixo do 6, que é a unidade, e coloco o sinal de mais. Não esquece de colocar o sinal de mais, pessoal. Outra dica, esses números que subiram aqui, que nós tivemos que colocar na ordem seguinte, para você não se confundir, você pode apagar ou riscar, como eu vou fazer aqui, ó. Eu risquei, por quê? Porque alguns números que eu vou multiplicar agora, eles também vão precisar de subir. E aí, se eu deixá-los aqui como eles estavam, podemos nos confundir. Então, ou você apague quando for começar a multiplicar o 2 da dezena, ou você faça como eu fiz, risque. Então, vamos lá, agora vamos multiplicar o 2, que é da dezena. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Fica o 4 e sobe 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1 que subiu, 19. Fica o 9 e sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Agora basta somarmos. 6 mais nada, 6. 1 mais 4, 5. 9 mais 4,
13, fica o 3 e sobe 1 aqui, na onde eu estou calculando. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 9 dá 15, fica o 5 e sobe 1. 1 mais 3, 4. Acabamos a nossa multiplicação. Então, deu 45.356. Então, a dica, pessoal, é sempre que você acabou de multiplicar a unidade, você, antes de começar a multiplicar o próximo, que é a dezena, vá lá embaixo da unidade e coloque o sinal de mais, ou, como nós vimos na questão anterior, no exemplo anterior, pode colocar também o zero, ok? Agora, vamos nos lembrar das divisões, que você já está craque aí, tenho certeza, mas vamos fazer juntos essa daqui. Então, nós temos o 927 para dividir por 9. Então, começamos aqui, o primeiro algarismo do dividendo é o 9. Vamos perguntar para o 9. 9 dá para dividir por 9? Dá, porque ele é igual. Então, nós vamos ter que descobrir quantas vezes o 9 cabe no 9. É fácil, não é? Mas vamos utilizar a nossa tabuada? Então, nós temos aqui 0 vezes 9, 0. 1 vezes 9, 9. Então, já descobrimos que o 9 cabe uma vez dentro do 9, claro. E vamos verificar. Então, coloque 1 no quociente e vamos verificar. 1 vezes 9, 9. Coloca lá no dividendo e vamos subtrair. 9 menos 9, 0. Pronto. Agora eu tenho que olhar. Já resolvi o 9, vou resolver o 2. Para isso, vamos abaixar o 2, lá na direção do último número que eu resolvi. E aí, acabamos de abaixar, temos que fazer a pergunta para o número. 2 dá para dividir por 9? Não dá, porque o 2 é menor do que o 9. Então, se 2 não dá para dividir por 9, aqui no quociente é 0. E aí, depois que colocou o 0, vamos abaixar o próximo número que tem lá em cima no dividendo, que é o 7. Agora, ficamos com 27. 27 dá para dividir por 9? Agora dá. Por quê? Porque ele é maior. Então, vamos continuar a nossa tabuada para descobrir quantas vezes o 9 cabe no 27. Nós paramos no 1 vezes 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. Chegamos onde precisávamos. Então, acabamos de descobrir que o 9 cabe 3 vezes dentro do 27. Então, coloque o 3 no quociente e vamos verificar. 3 vezes 9, 27. Coloca lá no dividendo e vamos subtrair. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. Não tem mais nenhum número para baixar, então acabamos a nossa divisão. Mais uma divisão. Agora nós vamos dividir 2.728 por 8. Vamos precisar então da tabuada do 8, porque é o 8 que é o divisor, que é o que está na chave. Então, vamos primeiro conversar com o primeiro algarismo que está lá no dividendo, que é o 2. 2 dá para dividir por 8? Não, porque o 2 é menor do que o 8. Mas ao lado dele tem o 7. Se eu juntar, eu vou ficar com 27. 27 dá para dividir por 8? Agora dá. Então, vamos fazer a tabuada aqui ao lado para descobrir quantas vezes o 8 cabe dentro do 27. Vocês vão perceber que na tabuada do 8 não tem o resultado 27, então não vai ser exato. Nós vamos ter que ver o que chega mais próximo. Então, vamos lá. 0 vezes 8, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Olha só, nós temos aqui o 3 vezes 8, 24. Então, já dá para a gente perceber, o 24 não está próximo do 27? Então, já dá para a gente perceber que o 8 vai caber apenas 3 vezes dentro do 27? Sim. Então, nós colocamos o 3 aqui e vamos verificar. 3 vezes 8, 24. Coloque lá no dividendo e vamos subtrair. 7 menos 4 sobra 3. 2 menos 2 sobra 0. Agora, o próximo algarismo é o 2. Vamos abaixar o 2. Quanto ficamos? 32. Olha lá, já até coloquei aqui a tabuada. Nós temos 32 para dividir por 8. Então, olha só, 4 vezes 8, 32. Então, a gente já descobriu que o 8 cabe quantas vezes no 32? Quantas vezes? 4. Então, colocamos o 4 aqui no quociente e vamos verificar.
4 vezes 8, 32. Subtraindo, 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Agora, olha lá em cima. Ainda temos o algarismo 8. Então, vamos abaixar o 8 aqui na direção do último número que resolvemos. E vamos perguntar, 8 dá para dividir por 8? Dá, porque quando é igual, dá para dividir. Quantas vezes o 8 cabe no 8? Uma vez. Já temos a tabuada aqui ao lado, se você tiver dúvida. Coloque o 1 no quociente e vamos conferir. 1 vezes 8, 8. Vamos subtrair. 8 menos 8, 0. E não tem mais nenhum número para baixar, então a nossa divisão foi finalizada. Deu para relembrar mais um pouquinho? Chegamos então nas atividades. Na última aula você fez a atividade 1 e 2, agora é a atividade 3. A atividade 3 você tem alguns desafios. Esses desafios envolvem multiplicação e divisão. Você vai ter que ler os desafios para descobrir qual é a conta, a operação correta que você vai ter que fazer. Eu vou fazer com vocês, vou iniciar a letra A e depois você vai terminar. Em uma fazenda, há um rebanho com, vamos destacando, que isso é importante para vocês, 878 cabeças de gado, que precisam ser divididos em 2 grupos. Olha que importante grifar. Então, são 878 cabeças de gado, que vão ser divididos em 2 grupos. Pronto, já falou para nós que eles vão ser divididos. Como nós vamos fazer então? Pegue o seu caderno, coloque a data, escreva desafios, letra A. Então, nós temos 878 cabeças de gado que serão divididos, ó, já coloquei a chave, divididos em 2 grupos. Então, qual vai ser a sua atividade, a sua tarefa? 878 dividido por 2. Então, você vai efetuar essa divisão e, por último, nós temos que responder. Por quê? Todo desafio é um problema a ser resolvido. E no final ele tem uma pergunta, essa pergunta tem que ser respondida. Então, você vai responder, depois que fez a divisão, você vai responder. Cada grupo terá e coloque o número de cabeças de gado que você obteve na divisão. Depois faça o B, C, D e E. Leia, lembra do que nós estudamos já, né? Quando vamos resolver os desafios, nós precisamos primeiro ler para entender, né, o que foi pedido. Depois nós precisamos planejar qual vai ser a conta, qual vai ser a operação que eu tenho que fazer. Quando você já descobriu qual é a conta, aí você vai executar essa conta e por último você vai responder o que foi perguntado. Lembre desses passos. O principal é ler com atenção e entender o que o problema está te pedindo, o que o desafio está pedindo para você. Aí, se você entendeu, você vai chegar na conta correta. Ok, pessoal? Hora da tarefa. A nossa tarefa de hoje também será o quê? A resolução de desafios. Como você vai fazer esses desafios durante a aula, você vai ter alguns desafios também de tarefa. Vamos ver quais são? Então, nós temos aqui, é a parte 2, porque a parte 1 você já fez na aula passada. Então, nós temos aqui vários desafios. O primeiro está falando aqui, ó, uma banca de jornais vende 350 jornais por dia. Vamos destacar essa informação. De segunda-feira até sábado. Olha o que eu quero saber, o que foi perguntado. Quantos jornais são vendidos nesse período de tempo? Então, vamos pensar. Qual o período de tempo? De segunda-feira até sábado. Então, a gente tem que contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Serão, então, 6 dias. Como vamos fazer, então, essa conta? Ó, são 350 jornais. Então, ele vende 350 na segunda, 350 na terça, 350 na quarta. Isso vai acontecer até no sábado. Então, agora já planeje qual vai ser a operação a ser realizada. Aqui nós temos mais alguns desafios, que vai até o número 11. Vamos aqui só dar um exemplo do primeiro. Então, nós temos aqui o primeiro. Então, são 350 jornais que ele vende em cada dia da semana, de segunda até sábado. Então, nós já vamos pensar, nós já vamos planejar que temos que multiplicar. Então, nós vamos multiplicar por 6. Por quê? De segunda-feira até sábado são 6 dias.
e aí você vai efetuar essa multiplicação e, por último, vai responder. A pergunta é quantos jornais foram vendidos nesse período de tempo. E aí você vai responder são vendidos e coloque a quantidade de jornais. E aí você vai ler, entender, planejar qual é a operação, executar a operação e, por último, responder todos os desafios de tarefa que você tem aí no seu material, ó, o 2, o 3 e todos os outros que temos aí no seu material. Chegamos ao final, então, de mais uma aula. Hoje, o que nós fizemos? Nós relembramos mais uma vez e praticamos o quê? Multiplicações e divisões. Só que hoje, além de fazermos as continhas, o algoritmo, que são as contas, nós utilizamos esses algoritmos, essas contas em desafios. Primeiro nós aprendemos o passo a passo do algoritmo, entendemos os algoritmos e depois nós utilizamos esses algoritmos para a resolução de problemas, que são os desafios. Então agora você faça tudo aí, tire dúvidas com seus professores, corrija, não fique em dúvida em nada. Tudo que você necessitar, peça ajuda aos seus professores. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!